Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 22 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, terça-feira, dia de Champions League, Liga dos Campeões, orelhuda, como você preferir. E eu trouxe todas as partidas da Champions para vocês, tá legal? E claro, outros jogos que eu também achei importante nessa terça-feira. Então, se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta para vocês. Tá combinado? Let's bora! 13h45, começando aqui na Champions League, o Milan recebe o Clube Brugge. Time, é o seguinte, o Milan precisa de um bom resultado, até porque fez 2 partidas e perdeu 2 jogos, tá legal? Jogando em casa contra uma equipe tecnicamente inferior, com todo respeito ao Clube Brugge, o Milan, novamente, precisa de um bom resultado. Odd de 1,50, entrada mais conservadora, Milan empate anula. Ao vivo, o Milan melhor na partida, amassando o Clube Brugge, vitória do Milan. Tem time para isso e joga em casa, tá legal? Olhando o Race, o Milan em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 1, empatou outra, derrota aqui pro Liverpool, derrota normal, né? O time do Liverpool é uma equipe muito boa. O Clube Brugge fora tem 4 vitórias e um empate. É um retrospecto bonito, mas aqui a maioria das partidas na Bélgica. É um campeonato tecnicamente um pouco mais fraco, tá certo? Mercado de gols, mais de 1,5 gols eu também gosto. Vamos dar uma olhadinha na odd desse mais de 1,5 gols. Odd de 1,23 para uma duplinha pode ser interessante. Milan, empate anula, jogo para mais de 1,5 gols, probabilidades na tela. E bora lá, probabilidades aqui para Milan e Clube Brugge. Jogo para mais de 1,5 gols, 75%, menos de 3,5 gols, 60%. Pré-live eu prefiro mais de 1,5 gols. Escanteios, Milan 6,9, Clube Brugge média fora de 3,9. Time, vamos lá. O Milan precisa do resultado. Tecnicamente é uma equipe superior. Joga em casa, deve iniciar o jogo como? Com mais posse e mais pressão. Se o gol não sai, podem sair os escanteios, tá legal? Race 3 cantos a favor do Milan. O Milan fazendo 3 escanteios primeiro que o Clube Brugge. Final do primeiro tempo, o Milan em cima, a partida ainda empatada, ou vai que o Milan está perdendo, canto asiático, canto limite, pode ser bacana. E final do segundo tempo a mesma coisa. Se o Milan ainda não estiver com o resultado garantido, canto asiático, canto limite, tá legal? O que eu quero dizer quando eu falo que o resultado ainda não está garantido? De repente, 0-0, o Milan em cima precisando da vitória, aí a gente puxa. Agora, o Milan ganhando de 2-0, 3-0, eu não vou buscar mercado de cantos, tá? Nem no segundo tempo, nem no primeiro tempo. Milan na frente do placar, aí eu tô fora de mercado de cantos. Tá legal? Que mais aqui? Cartões. Milan 1,8 de média, Clube Brugge 1,8. Dando sequência a 13h45, o Mônaco recebe o Crvena Zvezda, vulgo Estrela Vermelha da Sérvia. Time, baita cenário pré-live aqui para gols, tá? O Mônaco, dos 5 últimos jogos, em 4. Eu tenho mais de 1,5 gols e ambas marcam. O Crvena Zvezda como visitante também é uma equipe que faz jogos com muitos gols. Histórico do confronto em 2022, 4-1 para o Mônaco. Ou seja, quem for operar aqui mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,17, de repente para complementar bilhete, correndo um pouco mais de risco, ambas marcam, odd de 1,70. O Mônaco em casa é favorito. O que eu não gosto aqui dessa odd? 1,39, eu acho uma odd muito baixa. Ao vivo, o Mônaco melhor na partida, odd mínima de 1,50, 1,60,
aí eu busco alguma coisa a favor do Mônaco. Marco, eu quero buscar alguma coisa a favor do Mônaco pré-live, o que eu posso fazer? Talvez aqui, Mônaco para vencer um dos tempos, uma das partes, e aí dupla com uma outra odd. Fechou? E bora lá, tabela de probabilidades para Mônaco e Crevena Zvezda, jogo para mais de 1,5 gol, 70%, menos de 3,5 gols, apenas 50%. Pré-live, eu quero gols aqui, hein? Escanteios, Mônaco 6,3, boa média. O Crevena Zvezda fora, 6,3 também. Cartões, Mônaco 1,9, Crevena Zvezda 0,8, baixas médias de cartões na partida. 16 horas, ainda na Champions, o Arsenal recebe o Shakhtar. Time, o Arsenal joga em casa, tecnicamente é muito superior, provavelmente vença e vença bem, tá? Qual que é o problema aqui? A gente não tem odd. A odd para uma vitória do Arsenal no tempo normal é uma odd de 1,12, uma odd muito baixa. Talvez aqui, primeiro tempo, o Arsenal começa amassando o Shakhtar e eu acho que dá pra gente explorar a vitória do Arsenal já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd maior. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Tenta pegar sempre uma odd de 1,50 para cima para valer a pena o risco-retorno da operação. E uma outra dica, final do primeiro tempo. Vai que esse jogo ainda tá 0-0 ou o Arsenal perdendo, canto asiático, canto limite, tá legal? Porque aí o Arsenal vai estar na pressão. Ah, Marco, o Arsenal perdeu na Premier League pro Bournemouth. Time, teve um jogador expulso. Aí fica complicado. Já jogou bola com um jogador a menos? É difícil, tá legal? Então, com a expulsão, acabou sendo uma derrota normal pro Bournemouth, ainda mais que jogava fora de casa. Jogando em seus domínios contra o Shakhtar, deve ganhar bem da equipe da Ucrânia, tá certo? Vamos ver aqui, mercado de gols, se a gente tem alguma coisa, 1,5 gols, 1,11, aí judia. Para mercado de gols, eu acho que o over meio gol HT fica interessante, probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades na tela, partida para mais de 1,5 gols entre Arsenal e Shakhtar, 85%, menos de 3,5 gols, 65% apenas. Aqui, pré-live, é jogo para gols, tá, time? Escanteios, o Arsenal em casa, com uma média muito alta de cantos, 8,2, o Shakhtar fora 3,9. Aqui eu vou deixar algumas dicas, vamos lá. Um canto de 0 a 10 minutos, eu gosto, até porque eu acho que o Arsenal vai começar na pressão, se o gol não sair, pode sair o escanteio, um canto de 0 a 10 minutos. Como eu já passei para vocês, se chegar no final do primeiro tempo e a partida estiver empatada ou o Arsenal perdendo, canto asiático, canto limite, porque aí eu vejo o Arsenal na pressão, de novo, o gol não sai, sai o canto, tá legal? Cartões, Arsenal 1,8, Shakhtar média de 2. 16 horas, ainda na Champions, o Aston Villa recebe a equipe italiana do Bolonha. Time, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Se a gente puxar os 10 últimos jogos do Aston Villa, dentro e fora de casa, apenas uma derrota. Perdeu pro Arsenal. Ou seja, o Aston Villa vem numa sequência muito forte e muito boa. Pega o Bolonha, que jogando fora, dos 5 últimos jogos tem apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Mercado de gols pro Bolonha eu gosto também desse mais de 1,5 gols. O Aston Villa dispensa apresentações, é uma equipe over gols. Vamos lá. Para mercado de resultados, com odd de 1,60, jogando em casa e pelo retrospecto das 10 últimas partidas, entrada mais conservadora, Aston Villa, empate anula. Para mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,27 para dupla, eu gosto. E bora lá, tabela de probabilidades aqui para Aston Villa e Bolonha. Partida para mais de 1,5 gols, 80%, pré-live bem bacana. Menos de 3,5 gols, apenas 55%. Escanteios, a média do Aston Villa, 5,1, Bolonha 3,7. Cartões, Aston Villa, média de 2, Bolonha 1,7. Fechou? 16 horas, ainda na Champions, o Girona recebe o Slovan Bratislava. Time, pré-live, eu não vou fazer nada aqui. Por quê? O Girona tem um leve favoritismo? Sem dúvida alguma, sim. Mas olha a odd, 1,20. É uma odd muito baixa para o Girona, tá certo? Se fosse o Manchester City, tudo bem.
Mas Girona 1.20 pré-live, eu tô fora. Ao vivo, o Girona amassando, aí a gente pode buscar alguma coisa a favor do time espanhol. Mercado de gols, também a gente tem uma tendência aqui para mais de 1,5 gol. Mas olha a odd, 1.13, uma odd muito baixa. Pré-live eu não faço nada. Ao vivo, com odds melhores e de repente o Girona efetivamente mostrando que é esse favorito todo, aí eu executo. Fechou? 16 horas ainda na Champions, a Juventus da Itália recebe o Stuttgart da Alemanha. Time, atenção aqui. A Juve fez 2 partidas até o momento, ganhou os 2 jogos na Champions. O Stuttgart, 2 partidas, perdeu uma, empatou outra, tá legal? Retrospecto da Juventus jogando em casa dos 10 últimos jogos. Apenas uma derrota num amistoso para o Atlético de Madrid. O Stuttgart como visitante perdeu 2, empatou uma e venceu 2. É uma equipe que oscila fora de casa. Eu tenho uma odd para Juventus de 1.88, 1.90. Para mercado de resultados, dupla hipótese Juventus, Juventus, empate anula. Fechou? Probabilidades na tela, jogo para mais de 1,5 gol entre Juve e Stuttgart, 70%. Menos de 3,5 gols, 55%. Escanteios, a média da Juve em casa, 6.3, Stuttgart 4.2, cartões, Juventus 1.9, Stuttgart 2.1. 16 horas, o Paris Saint-Germain recebendo o PSV. Time pré-live batendo o olho, 2 equipes extremamente over goals. Pré-live, o que eu mais quero aqui é mercado de gols, tá certo? Vamos lá. Mais de 1,5 gol, entrada mais conservadora, odd de 1,15 para complementar bilhete ou de repente para uma dupla e correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,60, tá legal? Obviamente que o Paris Saint-Germain joga em casa, tem um leve favoritismo. A odd não é das melhores, odd de 1,50. Então assim, ao vivo, o Paris efetivamente amassando o PSV, que é uma boa equipe, aí a gente pensa em alguma coisa aqui a favor do time francês. Pré-live, eu prefiro mercado de gols. E claro, para finalização, Fabian Ruiz, atleta do Paris Saint-Germain. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Paris Saint-Germain versus PSV. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%. Time, como eu falei para vocês, mercado de gols, pelo menos pré-live, vem muito quente. Outra dica, gol no primeiro tempo, 80%. Se o primeiro tempo iniciar em alta intensidade, tenta explorar o over meio gol HT. Over meio gol HT é um golzinho no primeiro tempo, tá legal? Escanteios, Paris Saint-Germain, média de 7.3, PSV 6.9. 2 equipes que jogam pra frente. Não sai o gol, sai o canto, tá legal? Cartões, Paris Saint-Germain 1.3, PSV 0.6. Poucos cartões aqui, hein? 16 horas, ainda na Champions, o Real Madrid recebe o Borussia Dortmund. Eles vão se reencontrar, até porque foi a final da última temporada, que na verdade foi jogada nesse ano, tá certo? Lá em Wembley, na Inglaterra. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar lá, um jogaço, baita experiência. Se alguém tiver oportunidade, eu recomendo, tá legal? Vamos lá, tudo é possível, viu, galera? Sempre em busca dos nossos objetivos. Não desista. Muitas pessoas vão tentar fazer você desistir. Não desista. Voltando para a análise. Eu tenho aqui um Real Madrid com odd de 1,50, jogo na Espanha. A camisa do Real, ela não é pesada. Ela pesa toneladas. Eu não sei nem como é que eu falo isso. Então, eu não vou contra o Real Madrid, ainda mais jogando em casa. O senhor da Champions League. Odd de 1,50, entrada mais conservadora, Real Madrid, empate anula, ao vivo, o Real amassando, vitória do Real Madrid. Mercado de gols, as 2 equipes extremamente over goals. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1,15 para complementar bilhete. Real Madrid, empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Mercado de finalização, momento que eu gravo o vídeo, ainda não está aberto, tá? Não sei se vai ser liberado. Mas assim, pelo lado do Real Madrid, Vini Júnior e Mbappé são boas pedidas. Probabilidades na tela para Real Madrid e Dortmund, jogo para mais de 1,5 gol, 85%, probabilidade bem interessante. Escanteios, a média do Real 5.8, o Dortmund 4.7,
Cartões, Real 2.2, Dortmund 2.6, um cartãozinho aí para cada equipe. Para fechar aqui nossa Champions League, também às 16 horas, Sturm Graz versus Sporting de Portugal. Time, o Sporting tecnicamente é superior? Sem dúvida alguma sim, mas vai jogar fora de casa e olha a odd, 1.40, 1.39. Até acho o Sporting favorito, mas a odd está muito baixa. Ao vivo, o Sporting melhor na partida, odd mínima de 1,60 para cima, aí eu busco a vitória do Sporting. Tá legal? Quero uma odd maior. Pré-live tá muito baixa essa odd. As duas equipes com tendência para gols. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1.18 para dupla, eu gosto. E claro, pelo lado do Sporting, não é novidade para ninguém. Gol do Gyökeres. Fechou? E bora lá, probabilidades na tela, Sturm Graz versus Sporting, jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Probabilidade lá em cima, menos de 3 gols e meio, 70%. Pré-live, mais de 1,5 gol. Escanteios, Sturm Graz média de 4.7, Sporting fora de casa com uma bela média, hein? 7.3. Cartões, Sturm Graz média de 2, Sporting 1.6. Fechou? 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B. Na Série B, a gente precisa ver aí se essas equipes vão querer ganhar o título, subir para a Série A ou não, né? Tá tudo rolando, as equipes com chance de ir para a liderança, tal. Aí os favoritos perdem, tal. Complicado. Vamos lá. Santos versus Ceará. Novamente, o Santos vem aqui na primeira colocação, pode ficar mais perto do título da Série B e mais perto do acesso da Série A. Enfrenta o Ceará na quinta colocação. O Santos jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2. É uma equipe que jogando em casa geralmente faz gols. Pega o Ceará, que como visitante ganhou apenas uma partida, perdeu 3, empatou outra. Time, para mercado de resultados, com odd de 1.80, Santos empate anula. Para mercado de gols, over meio gol, Santos. Um golzinho do Santos na partida. Fechou? E bora lá, probabilidades aqui para Santos e Ceará. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%, probabilidade interessante. Menos de 3 gols e meio, 75%. Escanteios, Santos, média de 6.6, Ceará 5.4. Cartões, Santos 1.3, o Santos tem baixa média de cartão em casa, hein? Cuidado aí. Ceará 2.2. E vamos lá, agora Campeonato Brasileiro Série A, às 19h30, o Fluminense recebe o Atlético Paranaense. Jogo importantíssimo aí para as duas equipes, hein? O Flusão na 15ª posição, 33 pontos, e o Furacão dentro de Z4, na 18ª colocação com 31 pontos. Tudo bem, tem um jogo a menos se comparado ao Fluminense, mas precisa de pontos. O Atlético Paranaense, meu amigo, que queda na temporada. Vamos lá. Race do Flusão em casa, 4 vitórias, apenas uma derrota. Perdeu no finalzinho aqui pro Botafogo. Eu tava nessa partida. O Felipe Melo fez uma lambança e aí nos últimos minutos o Botafogo ganhou de 1-0. O Atlético Paranaense fora, 4 derrotas, um empate. Time, jogo no Rio. Olha a race do Furacão. Aqui não tem o que inventar. Odd de 1,95 pro Fluminense. Fluminense empate anula e monta na duplinha, tá legal? Probabilidades na tela. E bora lá, probabilidades aqui para Fluminense e Atlético Paranaense. Mais de 1,5 gol, 60%. Menos de 3 gols e meio, 75%. Mercado de gols pré-live, eu não me animei com nenhuma das duas probabilidades, tá certo? Escanteios, Fluminense em casa, 5.7. O Furacão fora, apenas 2.3. Time, o jogo é no Rio. O Fluminense deve iniciar com mais posse e mais pressão. E outro detalhe, quando a gente olha aqui mercado de race 3 cantos, o Fluminense em casa vai muito bem. E o Furacão fora, ó, geralmente ele perde. Para quem não sabe o que é race 3 cantos, é quando um time faz 3 escanteios primeiro que o outro. O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Uma race 3 cantos a favor do Fluminense. O Fluminense fazendo 3 escanteios primeiro que o Furacão, tá legal? Cartões, Fluminense 3.3, Furacão 2.5, jogo importante, jogo nervoso, um cartãozinho pelo menos para cada equipe. Fechou?
Outro mercado antes de encerrar, finalização, Arias. O Arias geralmente finaliza bastante pelo lado do Flu. E vamos lá, 21h30 Libertadores. Amigo, o Atlético Mineiro, classificado para a final da Copa do Brasil, recebe o River Plate. Jogo em Belo Horizonte. Vamos lá. Time, o Galão da Massa jogando em casa, dos 10 últimos jogos, só perdeu uma partida. Tem muita regularidade jogando em seus domínios. O River, como visitante, tem 4 empates e uma vitória. Osso duríssimo de roer na Libertadores aqui pro Atlético Mineiro. Mas o Galo joga em casa e, como eu mostrei para vocês, tem uma race muito bonita, muito forte jogando em casa. A odd do Atlético Mineiro é uma odd de 2,20. Para mercado de resultados, dá para a gente pensar aqui numa dupla hipótese Atlético Mineiro. O Galão da Massa em casa só não pode perder. É primeiro jogo de mata-mata de Libertadores. Eu acho que vai ser um jogo mais nervoso, mais truncado. Os argentinos vão provocar. Então eu vejo um cenário aqui para menos de 3 gols e meio, tá legal? Menos de 3 gols e meio, odd de 1,19 para dupla, eu gosto. Vou trazer as probabilidades e, claro, vou falar também de cartões. E vamos lá, probabilidades aqui para Atlético Mineiro e River Plate. Mais de 1 gol e meio, apenas 60%. Menos de 3 gols e meio, 95%. Acho sim um jogo mais estudado e muito truncado no meio de campo, tá? Menos de 3 gols e meio, pré-live, eu gosto, como eu falei, para dupla ou para compor bilhete. Escanteios, o Galo tem uma média de 4,4 e o River 4,5. Cartões, Brasil versus Argentina. Libertadores, Galo média de 2,5, River 3,4. Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco, 2 ou mais cartões para cada equipe. Time, 2 outras dicas que eu vou deixar aqui. Para mercado de chute a gol, Hulk. Ele bate falta, bate pênalti, fez um golaço na Copa do Brasil contra o Vasco, tá? Eu ainda não tenho as odds desses mercados, mas um chute no gol do Hulk, se tiver pagando odd de 1,25 para dupla, eu já gosto. Outra entrada que pode ser interessante aqui, essa equipe do River Plate não é boba. Mesmo fora de casa, acredito que vai se defender, mas vai atacar também. Mais de 7,5 finalizações River Plate tá pagando uma odd de 1,35. Uma odd bacana para uma dupla. E se o River der 8 finalizações nessa partida, já deu certo. Fechou? Time aí, para fechar aqui nossas análises, Campeonato Brasileiro Série B, às 21h30, o Novo Horizontino recebe o Avaí. Novo Horizontino, vice-líder, Avaí, meio de tabela, 11ª colocação. Uma coisa importante, o Novo Horizontino em casa é muito forte. Dos 10 últimos jogos como mandante, apenas uma vitória, 2 empates e são 7 vitórias. O Avaí como visitante dos últimos 5 jogos só ganhou uma partida, perdeu 3, empatou outra. Histórico em 2023, 2-0 Novo Horizontino. Eu tenho uma odd para o Novo Horizontino de 1,80. Entrada mais conservadora, Novo Horizontino empate anula e bora para a duplinha. Fechou? Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Mas antes, vou deixar um recado importante para vocês. Estamos ainda naquela promoção maluca de R$ 69,90. Paga uma vez e fica um ano dentro de todos os nossos grupos. Time, vou ser bem sincero com vocês. Só o futebol já vale muito mais do que isso, tá legal? Mas além do futebol, que é um grupo completo, com entradas pré-live, entradas em mercado de gols, escanteio ao vivo, a gente opera ao vivo também, tá legal? Finalização de jogador e cartão, você ainda recebe a NBA, a temporada inteira da NBA, tá legal? Vai começar dia 22 de outubro, quem já adquiriu aí o plano vai também estar dentro, e a NBA, ela tem jogo praticamente que todos os dias, é igual ao futebol. Então assim, só o futebol já valeria 69, ou só a NBA já valeria 69, porque você paga uma vez e fica um ano. E ainda você tem Fórmula 1, UFC, bingos, que são aquelas odds altas que vocês tanto gostam, futebol de salão, tênis, enfim,
coisa pra caramba. E ainda, você pode testar por 7 dias. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição, clica e vem. Vamos lá, como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Real Madrid versus Borussia Dortmund, Real Madrid, empate anula. Paris Saint-Germain versus PSV, jogo para mais de 1,5 gols. Arsenal versus Shakhtar, vitória do Arsenal e partida para mais de 1,5 gols. Se tudo der certo, odd de 1,66. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Só tá bingueta! Bora de bingueta, lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, multiplicação, cada ação mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão pega leve. Essas múltiplas são mais difíceis de bater, tá bom, galera? Sempre tem uma zebrinha que está atrapalhando. Vamos lá, vamos torcer para que hoje dê certo. Milan e Clube Brugge, Milan empate anula. Mônaco versus Estrela Vermelha ou Crevena Zvezda é o mesmo time, tá? Jogo para mais de 1,5 gols. Aston Villa versus Bolonha, Aston Villa, empate anula. Juventus versus Stuttgart, dupla hipótese, Juventus. Fluminense versus Atlético Paranaense, dupla hipótese, Fluminense. Atlético Mineiro versus River Plate, dupla hipótese, Atlético Mineiro. Se tudo der certo, odd de 3,40. Sorte para binguetinha, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. O vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. Se você concordou com algum palpite e vai fazer aí alguma entrada, faça com gestão e muita responsabilidade. E caso você não tenha concordado com alguma coisa, não tem problema, apenas não faça a entrada. Tá legal? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!